Aqui é muito mais emoção. Esportes Total. Esportes Total. Boletim Total. O principal giro esportivo para você ficar bem informado do melhor do esporte em geral. Boletim Total. Oi, Guilherme Filho. Muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar mais uma edição do Boletim Total aqui para você, aqui na Rádio Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Hoje é quarta-feira, dia 11 de maio de 2022. Hoje o nosso programa está sendo um pouquinho diferente, está sendo gravado, porque Inter de Milão e Juventus pregaram uma pecinha na gente que nem o Real Madrid lá. Entrou para prorrogação e barrou nosso programa de ser ao vivo no horário que você está acostumado. Mas eu sei que você é fiel ao nosso programa e está aqui ouvindo a gente no horário que for. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Boletim Total. Está no ar. E eu quero boa noite agora do nosso comentarista fixo de hoje, João Hudson. João, boa noite para você. Muito boa noite, Rui. Muito boa noite a você, muito boa noite ao amigo ligado no Boletim Total e na Esporte Total. Relevem hoje a voz semelhante à de Leda Nagli. Hoje o negócio tá meio tenso. Muito bem. Meu destaque inicial vai para a convocação da seleção brasileira. Olha, dá a entender que foi panelinha, porque não é por nada não, opinião impopular para os flamenguistas e popular para palmeirenses. Rafael Veiga merecia bem mais uma vaga na amarelinha que o Gabigol. Passe adiante. Exatamente, João. Inclusive a gente vai logo começar falando de convocação, né? Convocação da seleção brasileira hoje pela manhã. O técnico Tite convocou a seleção brasileira, os jogadores que vão participar de 2 amistosos em junho, contra a Coreia do Sul e o Japão. A principal novidade foi a convocação do meio-campista Danilo, do Palmeiras, de 21 anos. Né? Então vamos ler aqui a notícia do Globoesporte.com. O técnico Tite anunciou na manhã desta quarta-feira a lista de 27 jogadores que defenderão a seleção brasileira masculina nos amistosos contra a Coreia do Sul e Japão. As partidas serão disputadas nos dias 2 e 6 de junho em Seul e Tóquio, respectivamente. A principal novidade foi a convocação do meio-campista Danilo, do Palmeiras, de 21 anos. Havia um amistoso previsto contra a Argentina nesse mesmo período, que seria em 11 de junho em Melbourne, na Austrália, mas a partida foi cancelada na véspera da convocação. A CBF busca um novo adversário, provavelmente africano, para essa data FIFA, a penúltima antes da Copa do Mundo do Catar. Então, vamos aproveitar que no meu estado a gente lê listão do vestibular com uma música tradicional. Então, vou aproveitar aqui um momento e ler a convocação da seleção do estilo vestibular. Solta a marchinha aí, Alex. Lista de convocados para a seleção brasileira. Goleiros: Alisson, Liverpool; Ederson, Manchester City; e Everton, Palmeiras. Zagueiros: Éder Militão, Real Madrid; Gabriel Magalhães, Arsenal; Marquinhos, PSG; e Thiago Silva, Chelsea. Laterais: Daniel Alves, Barcelona; Danilo, Juventus; Alexandro, Juventus também; Alex Telles, Manchester United; Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Newcastle; Casemiro, Real Madrid; Danilo, Palmeiras; Fabinho, Liverpool; Fred, Manchester United; Lucas Paquetá, Lyon; Felipe Coutinho, Aston Villa. Atacantes: Gabriel Jesus, Manchester City; Gabriel Martinelli, Arsenal; Matheus Cunha, Atlético de Madrid; Neymar, Paris Saint-Germain; Rafinha, Leeds United; Richarlison, Everton; Rodrigo, Real Madrid; e o último nome, Vinícius Júnior, Real Madrid. Vocês foram convocados! É isso aí. Gostaram? Ó, já tô treinando pro meu futuro anunciar os listão da UFPA. Vamos lá, vamos com a lista de convocados da seleção brasileira. Vamos então para o nosso debate, né? João Hudson, o que é que você achou dos convocados?
E essa novidade do Danilo do Palmeiras, né? O que é que você achou dessa convocação? Esperava alguns nomes, não esperavam essa novidade do Danilo? Aquela mesma panela, o que é que você acha? Olha, tem a clássica panelinha do Tite, né, seu Rui? Tem o Tite mais uma vez insistindo no Daniel Alves e no Gabriel Jesus. Pleno 2022, o senhor Adenor Leonardo Bach insiste em Daniel Alves e Gabriel Jesus. Tudo para nutrir as tais falsas esperanças dos brasileiros e achar que o Hexa vem. Mas do jeito que tá, pelo menos com essa convocação aí michuruca, eu tenho a mínima esperança de que o Hexa vá vir esse ano. Apesar de que este que vos fala seja um pouco esperançoso. Antes de continuar, Rui, eu só posso passar aqui os horários dos amistosos da seleção? Fique à vontade, meu querido. Vamos lá. O primeiro vai ser contra a Argentina, o Superclássico das Américas, dia 11 de junho, um sábado, 6h45 da manhã, no Melbourne Cricket Ground, em Melbourne, na Austrália. Já na segunda, dia 6 de junho, 7h20 da manhã, o horário. O Brasil encara o Japão no Estádio Nacional de Tóquio, lá em Tóquio, no Japão. E na quinta, dia 2, 8 da manhã, dia 2 de junho, 8 da manhã, a seleção encara a Coreia do Sul, lá no Seoul World Cup Stadium, em Seul. É isso aí, João Hudson, aí os horários dos jogos, né, dos amistosos da seleção brasileira, que já tem seu time convocado pelo Tite. Aliás, falando em Tite, saiu uma notícia aí do jornal O Dia, né? Do Dia do Rio de Janeiro, dizendo que, segundo algumas fontes de perto do Tite, que o Tite não convocou o Gabriel Barbosa, famigerado Gabigol, porque tinha um atrito com ele e que convocação aí ele só fez as últimas por apelo popular. Vamos ler um pouquinho aqui essa notícia que saiu no jornal O Dia do Rio de Janeiro. O jogador do Flamengo, Gabriel Barbosa, não havia sido convocado para os últimos compromissos das eliminatórias da Copa. De acordo com o jornalista da ESPN, Felipe Facincani, existe um atrito entre o jogador do Flamengo e o técnico. Aí, declaração, abre aspas. Conversando com algumas pessoas de circulação e com ligações do pessoal da CBF, o santo não bate. Ele é um jogador de difícil aceitação. Querer jogar os 26 que vão para uma lista final, todos querem. Ninguém quer ir para uma Copa para ganhar o bicho e ir embora. Tem um momento de entender quem joga, quando você vai participar e quando se precisa ganhar a posição. Esse santo não bate. Não gostar do Gabigol é uma palavra forte, mas ele prefere levar outros jogadores que vão compreender mais as posições no momento que se decidir por uma escalação diferente. É uma questão comportamental, disse o Felipe Facincani. De acordo com o jornalista, o atacante do Flamengo só recebeu oportunidades por pressão popular. Afinal, estava vendo o grande momento e a carência de goleadores, no ataque do Brasil, fizeram o ídolo rubro-negro ter oportunidades. Aí já entra na questão, né, muito afetiva, uma questão de aproximação, né, por mais que ele não goste, né, do Gabigol, o Gabigol tá tendo um destaque grande, né, e por que não convocar? Né, aí já entra outros debates, por exemplo, Rafael Veiga, desde 2020 está tendo um destaque gigante no Palmeiras e não foi convocado em nenhum momento. Exatamente. Mas Felipe Coutinho, que passou um tempão no banco, foi convocado. Parece que só se o Veiga jogar na Europa ou o Gabigol jogar na Europa que ele convoca. Aí fica difícil, né, Tite? Hudson, comenta aí. Me ajuda a te ajudar, né, seu Adenor? Por favor. Acho que, concordo com você. Só se o Rafael Veiga jogasse na Europa, num time grande / mediano da Europa, que aí sim ele teria chances. Mesmo caso do Gabriel. Só jogar na Europa, ali num time mediano / grande, não ter chances, jogar pouquíssimas para quase nenhuma partida, que aí sim você vai ter chance de vestir a camisa amarelinha mesmo não merecendo essa chance.
E tá todo mundo de acordo que o Gabriel sempre foi um jogador muito, digamos assim, temperamental, né? Nunca teve um temperamento lá tão bacana. Tipo, como a matéria aí falou, ele sempre não foi lá tão bom de comportamento, etc. E também não vive uma fase lá tão boa no Flamengo que justifique essa convocação dele para a seleção brasileira. Eu também adoto a tese de que essa convocação foi mais por pressão popular do que mérito próprio. Porque ele, assim como todo o time do Flamengo, não está vivendo um bom momento, não. Exatamente. E tem essa questão, né? Já tem muita teoria dizendo que o Tite convoca porque ganha dinheiro por cima dos patrocinadores. Enfim, tem toda uma lenda aí, né, Johnson? Tem toda uma lenda aí, todo um festival de teorias. E sem contar, Rui, que tem muito jogador bom que não é, digamos assim, visto com bons olhos pela seleção, que merece uma convocação faz tempo. Um bom exemplo disso é o próprio Rafael Veiga. Como você falou, tá pedindo passagem desde 2020, jogando bem pra caramba um bom tempo no Palmeiras. O Hulk também não fica pra trás, mas aí no caso do Hulk, acho que já é por outro motivo. É pelo fato dele estar mais... Como é que eu poderia falar? Isso, por causa dos resquícios, dos tais resquícios do 7-1. Mais queimado com o pessoal da CBF por conta do 7-1, por conta de ter sido um dos integrantes de uma das maiores tragédias da história do futebol brasileiro. E aí, mesmo ele jogando fino da bola no Atlético Mineiro, ele não tem a chance de vestir a amarelinha faz tempo. Exatamente. E sem contar também que tem outros jogadores do Palmeiras aí que estão dando conta do recado, como o Rony, como o Gustavo Scarpa também, que está tendo um bom comportamento. Obviamente, tirando os gringos, né? Tirando os argentinos, tirando os uruguaios, aí que já não tem como, né? Só naturalizando. Mas tem alguns brasileiros que estão bem destacados e não é convocado nenhuma vez. Mas assim, Daniel Alves já deu o que tinha que dar. E continua sendo convocado. Não tem como defender. Não tem como defender. Inclusive, eu vou aproveitar que a gente está falando de convocação, convocar você, ouvinte, porque no Twitter da Esporte Total vai sair uma enquete, já está, com certeza no horário da transmissão já está no ar. A enquete diz o seguinte: na sua opinião, por qual motivo o técnico da seleção, Tite, não convoca os jogadores que atualmente se destacam nos seus clubes? Opção 1, a famosa panelinha. Opção 2, por convicção. E opção 3, por problemas pessoais. Vai lá, @esportestotal_, que nossa enquete vai até sexta-feira na edição do Boletim Total, tá beleza? Então, repetindo, na sua opinião, por qual motivo o técnico da seleção brasileira, Tite, não convoca os jogadores que atualmente se destacam nos seus clubes? Opção 1, a famosa panelinha. Opção 2, por convicção. Opção 3, por problemas pessoais. Então, bota lá, @esportestotal_ no Twitter, e o resultado a gente diz na edição de sexta-feira do Boletim Total. Fechado? Vamos lá, então, ainda falando de seleção brasileira, só que agora na situação dos times brasileiros. O Palmeiras quer adiar o clássico contra o Santos por causa de convocação de jogadores. Então, vamos ler aqui a notícia que saiu no Globoesporte.com. O Palmeiras vai pedir o adiamento do clássico contra o Santos, previsto para o dia 29 de maio na Vila Belmiro, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O motivo são as ausências do goleiro Weverton e do meio-campista Danilo, convocados nesta quarta-feira para a seleção brasileira em um período fora da data FIFA. Em entrevista ao Globoesporte.com,
o diretor de futebol Anderson Barros valorizou o trabalho palmeirense nos últimos anos e que dá a oportunidade de ter atletas representando o Verdão na seleção brasileira e que também em outros países sul-americanos. Mas o entendimento da diretoria é de que o clube não pode ser prejudicado. Então vamos ouvir a declaração do Anderson Barros. Abre aspas. São 3, 4 e por que não 5 jogos? A seleção vai voltar da Ásia numa terça e o Palmeiras tem jogo na quarta contra o Atlético Goianiense. Como você aproveita da melhor forma esses atletas? O jogo do Santos não está nem dentro da data FIFA, mas tem que liberar antes para que eles possam obedecer à programação. Acho que a CBF não pode permitir esse desequilíbrio hoje. O mínimo que ela pode atender é a solicitação do Palmeiras para que esse jogo contra o Santos seja adiado. Então, o clube vai solicitar ainda hoje, se já não solicitou, a alteração da data do confronto contra o Santos. Na convocação do Tite, apenas Palmeiras e Atlético Mineiro tiveram atletas chamados entre os clubes brasileiros, sendo que somente o Palmeiras tem 2 representantes na lista. Então, Joe Hudson a convocação esbarra ainda nessa questão de convocar jogadores brasileiros, né? Já tivemos aquele arranca-rabo com o Flamengo na Olimpíada, agora mais um com o Palmeiras, enfim. Às vezes a gente pode até reclamar porque não convoca jogadores bons, mas também esbarra nessa questão dos clubes que precisam desses jogadores para continuar no Brasileirão, né, Hudson? Pois é, também tem esse empecilho das convocações do Campeonato Brasileiro, etc. Tem toda uma bagunça por trás dessas convocações. Além de nomes errados, nomes que não dão resultado na seleção brasileira, vide Daniel Alves, Gabriel Jesus e companhia limitada. Gabriel Jesus que inclusive está na mira do Manchester, está na mira de outros clubes. Pode deixar o City, mas isso é pauta para mais à frente. Mas, além disso, se faz justo esse pedido do Palmeiras para adiar os jogos, porque de qualquer forma isso afeta uma equipe, né? Principalmente porque são desfalques consideráveis. Porque o Anderson Barros ainda falou que tem outros desfalques, como o Gustavo Gomes, que pertence à seleção paraguaia. E além do clássico contra o Santos, o Palmeiras pode perder a partida contra o Atlético no dia 5 pela 9ª rodada, o Botafogo no dia 9 pela 10ª, e existe a hipótese de mais um amistoso no dia 11 contra uma equipe africana, uma seleção da África, do continente africano, se eu não me engano. E o que tiraria a partida contra o Coritiba no dia 12. A partida contra o Atlético Goianiense pela 12ª rodada deve acontecer no dia 15 e pode dar um aumento ainda maior nos desfalques no Alviverde do Parque Antártica. Exatamente. E tem essa questão aí dos clubes, enfim. Pode até protagonizar a questão de vai atrapalhar, mas se tratando de seleção brasileira é importante até mesmo a visibilidade desses jogadores, né? Para mostrar que o trabalho dos times não é trabalho qualquer. Não é à toa, né? Não é à toa. Os jogadores são realmente bons, mas custa também o Tite colaborar e os times também colaborarem, né? Já não basta a situação vergonhosa do Flamengo, que não queria liberar o Pedro para jogar na Olimpíada. A seleção ganhou a medalha de ouro e o Pedro não participou. Ou seja, aí o que aconteceu? O Flamengo está numa fase ruim, o Pedro só fica no banco e ele ficou sem medalha por conta desses arranca-rabos do Flamengo. Então, é um problema gigante que a gente está enfrentando, principalmente... Diga, Hudson. E a mãe do Pedro chegou até a chorar, né? Segundo, se eu não me engano, quem deu essa notícia foi o Vene Casagrande, do Jornal Dia, né? Que a mãe do Pedro chegou até a chorar por conta da má fase, da crise que a carreira do seu filho vive.
E a carreira dele só indo de mal a pior. Mal gerenciado em todos os sentidos e em breve os frutos de um mau gerenciamento de carreira podem vir para ele. Quer dizer, já estão vindo. O Flamengo está numa fase ruim, ele só vive no banco e não ganhou a medalha em Tóquio. É aquele negócio, né? Não faça nada que você vá se arrepender depois, né? É uma situação bem delicada, né? Bom, encerramos esse primeiro bloco. Já nós iremos abordar os seguintes assuntos. FIFA vai investigar denúncia que pode levar Chile à Copa no lugar do Equador. Gabriel Jesus pode deixar o City e já tem proposta do Arsenal. E na Fórmula 1, após protesto, FIA fecha o cerco com Lewis Hamilton e quer que o britânico remova a pista até o GP de Mônaco. Todos esses detalhes depois do nosso intervalo. Aguarda aí. Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Boletim Total. O principal giro esportivo para você ficar bem informado do melhor do esporte em geral. Boletim Total. Brasileirão é na Esportes Total, uma das ligas mais disputadas do mundo. Você acompanha aqui. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Siga, acesse, curta, acompanhe. Esportes Total. Boletim Total. O principal giro esportivo para você ficar bem informado do melhor do esporte em geral. Boletim Total. Oi, Guilherme Filho. Estamos de volta com o nosso Boletim Total desta quarta-feira, dia 11 de maio de 2022. E agora a gente vai continuar falando de futebol mundial, porque agora a gente vai falar de mais treta. A gente já falou da treta do Tite com o Gabigol, e agora a gente vai falar da treta envolvendo Chile e Equador, porque parece que pode rolar aí um grande tapete, ou popular tapetão, entre Chile e Equador na Copa. Então a FIFA vai investigar denúncia que pode levar Chile à Copa no lugar do Equador. Os chilenos estão acusando os equatorianos de escalar nas eliminatórias um jogador nascido na Colômbia. Então vamos ler então a notícia do Globoesporte.com. A FIFA anunciou nesta quarta-feira que abriu uma investigação para apurar uma denúncia apresentada pela Associação de Futebol Chile contra a Federação Equatoriana de Futebol. Segundo a denúncia, os chilenos sustentam que o jogador Byron Castillo nasceu na Colômbia e atuou irregularmente em 8 jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar. A NFP também pede que o Equador perca os pontos das partidas em que o jogador foi utilizado e que os seus rivais ganhem 3 pontos. Isso alteraria a classificação final das eliminatórias e daria uma vaga na Copa ao Chile. Quando o Chile anunciou que havia feito a denúncia, a Federação Equatoriana respondeu que toda a documentação de Byron Castillo estava em ordem e que não havia motivo para a punição. A investigação ficará a cargo do Comitê de Disciplina da FIFA. Qualquer decisão poderá ser contestada no Comitê de Apelações da própria entidade e depois ainda caberá recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte. João Hudson, tapetão sul-americano, será que rola? Cheirinho de tapetão nas eliminatórias, hein? Olha, não sei, tá me cheirando aí a maracutaia equatoriana, mas... Bom, os chilenos vão à luta, né? Vão atrás dessa vaga, nem que seja no tapetão. Mas os equatorianos prometem recorrer, então eu pelo menos sou adepto de que tudo pode acontecer. Pelo menos pelo que eu pesquisei aqui sobre esse jogador, Byron Davi Castillo Segura, mais conhecido como Byron Castillo. Ele joga no Barcelona de Guayaquil, inclusive, tem 1,71 m, nasceu em 10 de novembro de 98, tem 23 anos e nasceu em Playas, no Equador. Nasceu em General Villamil, no Equador. E só aproveitando aqui para passar o histórico dele,
passou por Norte América, Deportivo Açores, Aucas e o próprio Barcelona de Guayaquil. Na base, passou pelo próprio Deportivo Açores e pelo Emelec. Agora me despertou uma dúvida. Se no histórico ele diz que nasceu em uma cidade do Equador, da onde o Chile tirou a informação de que ele nasceu na Colômbia? Vai ver, tem um erro nessa indagação chilena, né? Resumindo, pura maracutaia, porque a seleção chilena é limitadíssima. A tal geração chilena de Arturo Vidal, Alexis Sanches e companhia limitada já não é mais a mesma de antes. E agora os chilenos estão recorrendo ao tapetão para se classificar na Copa do Mundo. Mas pelo menos consta que ele nasceu no Equador. Pelo menos a ficha dele aqui consta que ele nasceu no Equador. Então acho que não tem muito o que os chilenos contestarem, não. Ih, rapaz, essa novela vai longe. Só espero que não dê uma de Federação Paraense de Futebol e que atrase a Copa, né? Porque, olha... De Federação Cearense também, né? Alô, Mauro Carmelli, essa foi pra tu. Olha, não... Para você ouvinte que é de fora do estado do Pará e do Ceará também, a gente vai explicar a referência, porque é o seguinte: nos últimos campeonatos da Federação Paraense de Futebol, boa parte dos campeonatos paraenses sub-20, feminino e até mesmo principal foram parados por semanas, porque vários times entraram com ações contra outros devido à irregularidade. No caso do feminino, foi uma denúncia de homofobia, que logo foi descartada. Aí já teve a questão, não lembro se foi Paragominas, vou até verificar depois, aí eu explico melhor, que parou o jogo porque tinha time irregular, enfim. Inclusive já tem uma outra ação querendo parar a final, querendo tirar o título do Remo, porque o time em si poderia ter se classificado na final por conta de irregularidade. Tá uma situação, acho que até esfriou, acho que provavelmente nem vai para frente, mas eu sei que boa parte dos campeonatos da Federação Paraense atrasaram esse ano por conta dessas ações da justiça. Então, eu espero que a FIFA não seja tão amadora a ponto de prejudicar a Copa devido a essa questão do Chile e do Equador, né? Vamos acompanhar, porque vai ser uma novela. Vai falar do Ceará, né? Explica aí. Exato. Ambas as federações têm um quê de desorganização nos seus campeonatos. Já diria um certo filósofo daqui desse estado, o futebol cearense de tédio não morre nunca. E complemento a frase, de desorganização também não morre. Eu digo isso porque... Tudo isso porque tá uma lambança só no Campeonato Cearense, inclusive porque o Caucaia tá envolvido em maracutaias, tá envolvido, isso até rimou, entre aspas, mas também por causa disso o título do Fortaleza ainda não foi homologado. E os advogados da Federação Cearense de Futebol, é o que diz a manchete aqui do Diário do Nordeste, os advogados da FCF afirmam que o TJDF cometeu, festival de heresias jurídicas em julgamento do Crato. Eu vou ler aqui a matéria. Representantes do jurídico da entidade afirmaram que vão manejar os recursos apropriados para o STJD, visando reverter esse cenário. E, por enquanto, até a página 2, até a segunda ordem, campeonato, o título do Fortaleza ainda não foi homologado. Inclusive, o Marcelo Paes atacou o Frederico Bandeira, um dos homens fortes do TJDF daqui desse estado, e soltou até uma meio que alfinetada. A quem interessa o Fortaleza não ser tetra.
A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará de modificar o resultado do julgamento anterior e manter a exclusão do craque do Campeonato Cearense, aplicando o WO em todos os jogos do time na competição, indignou a FCF. Nesta terça, um dia após a decisão, os advogados da entidade se manifestaram. Em entrevista coletiva, Eugênio e Leandro Vasques, ambos irmãos e advogados da entidade máxima do futebol cearense, criticaram bastante a decisão do tribunal. Lamentavelmente, com todo respeito, assisti um festival de heresias jurídicas, com honrosas exceções, mas o tribunal se apequenou muito na discussão jurídica de alguns temas, meio que se contradizendo. Infelizmente, eu preciso admitir que a Justiça Desportiva do Ceará ficou relativamente tisnada com a tramitação desse procedimento, a maneira que ele se deu, afirmou Leandro. O advogado garantiu que ainda que a entidade irá interpor um recurso ao STJD. Eugênio complementou que a decisão fere o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Lamento o resultado. Acho, inclusive, que o que foi decidido na última sessão fere o artigo 132 do CBJD, que diz sobre o voto de Minerva, determinante do presidente, que jamais poderia ter sido aplicado. Mas respeitamos a posição do tribunal e para isso que existem as instâncias superiores para a conservação dos direitos das partes. E é isso que a gente vai buscar. E a decisão do TJDFCE, por enquanto, é esta. Por maioria de votos, decidiu o Tribunal Pleno pela anulação de todas as partidas da equipe do Crato Esporte Clube, em virtude da sua exclusão da competição com a consequente aplicação do WO com as partidas da referida agremiação. A defesa solicitou a lavratura do acórdão. Rapaz, o show de lambanças não para. E para complementar, o que poderia mudar? Sem os jogos computados do Crato, o Maracanã ganharia 4 pontos, já que empatou os 2 jogos. Na tabela original, avançariam Caucaia, Ferroviário, Pacajus e Iguatu. O Icasa, caso ganhe 3 pontos e chegue aos 19, não correria mais risco, mesmo que perca 4 pontos por escalação irregular do Leandro Mendes, atleta que entrou em campo na última rodada da primeira fase, mesmo suspenso pelo 3º cartão na partida contra Iguatu. Mauro Carmério, show de lambança na tua federação não para, hein? Que fase! Que fase, hein? Olha, se escrevesse uma novela, uma série da Netflix aí, rapaz, daria umas 200 temporadas. Ora, isso tá nível novela do Valcir Carrasco. Um show de horrores. Só falta guerra de comida. Guerra de bolo. E os instrumentos. Aqueles circos do horário das 7 da noite. Exatamente. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar de Gabriel Jesus. Ele pode deixar o Manchester City na próxima temporada. Ele está sendo alvo, inclusive, do Arsenal. Então, vamos ler então a notícia do Globoesporte.com. O atacante Gabriel Jesus, de 25 anos, deve deixar o Manchester City na próxima temporada. Com contrato até junho de 2023, o jogador considera uma transferência no momento e recebeu ofertas de grandes clubes europeus. No momento, o Arsenal é o maior interessado e é visto com bons olhos pelo brasileiro. A saída do City era considerada antes mesmo do anúncio da contratação de Haaland pela equipe de Guardiola, que inclusive a gente repercutiu no programa de ontem. O Arsenal, do diretor esportivo Edu Gaspar, mantém conversas com Gabriel. A relação que tem com o antigo dirigente da CBF é um trunfo para o time de Londres. A permanência na Premier League é bem avaliada pelo atacante, que está habituado à liga, onde o ex-Palmeiras está há 5 anos e meio. Outros grandes clubes da Inglaterra também sondaram. No entanto, o brasileiro ainda escuta outras ofertas. Com boas atuações no último mês, Gabriel Jesus deve voltar à lista de convocados de Tite para os amistosos da seleção brasileira em junho e vai esperar o fim da atual temporada para tomar uma decisão. Gabriel tem 13 gols e 11 assistências em 39 jogos pelo Manchester City na temporada. Nas últimas 5 partidas, ele marcou 6 gols e anotou uma assistência. No total, Jesus tem 95 gols em 234 jogos pelos Citizens.
O time de Pepe Guardiola ainda enfrenta o Wolverhampton, West Ham e Aston Villa na tentativa de confirmar o 4º título da Premier League nos últimos 5 anos. Em todos, Gabriel esteve presente. Arsenal rondando, outros times rondando. O que será de Gabriel Jesus na próxima temporada, João Hudson? Olha, eu acho que o destino do Gabriel Jesus deve ser realmente a saída do City. Apesar dele ter boas atuações nos últimos meses, boas atuações nos últimos jogos com a camisa dos Citizens, mas eu achei bem sem motivo a convocação dele para a seleção brasileira. É uma peça que na seleção não rende muito, na Copa, diga-se de passagem, não rendeu muita coisa, não foi bem aquém. O pessoal colocava muita fé no Gabriel Jesus, me lembro disso, colocava muita fé no Jesus, isso parece até um pleonasmo, mas acabou que ele não correspondeu. Passou um tempo e ele foi meio que desacreditado e com razão, porque até o motivo da convocação dele é meio esquisito. Parece mais uma panelinha do Tite, né? A panelinha do Daniel Alves com Gabriel Jesus e outros mais, que ele quer porque quer bancar a permanência na Canarinho. Exatamente, inclusive nessa onda, né, da Copa do Gabriel Jesus e tudo mais, eu lembro daquele meme, né, do Gabriel Jesus, que inclusive vazaram, né, uma foto do Gabriel Jesus pintando a rua de verde e amarelo, a rua do bairro dele. Aí já fizeram, até hoje usam essa foto do Gabriel Jesus, né? Mas vamos ver então, boa sorte ao Gabriel Jesus, né? Que ele escolha a melhor opção para ele, né? Enfim, saindo das transferências e voltando para as tretas, mas agora saindo do futebol para a Fórmula 1, a FIA está endurecendo o cerco com o nosso Lewis Hamilton, rapaz. Eu vou explicar o porquê. Lewis Hamilton está burlando uma nova regra da FIA que proíbe o uso de joias durante as corridas. Então, vamos ler a notícia aqui do GE. A Federação Internacional de Automobilismo apertou o cerco no uso de joias por parte dos pilotos na Fórmula 1 e reforçou o recado no Grande Prêmio de Miami no último fim de semana. Após o protesto silencioso de Lewis Hamilton, que compareceu à coletiva de imprensa com 3 relógios, 8 anéis e vários colares, mas removeu seus brincos antes da prova, a entidade deu ao heptacampeão até o Grande Prêmio de Mônaco para retirar o seu piercing. Ele, porém, garante que não pretende ceder. Agora vamos à declaração de Lewis Hamilton. Não vou cumprir, abre aspas, não vou cumprir. Tenho uma isenção e vou ter outras pelo resto do ano. Alianças de casamento são permitidas. Vou usar 4 relógios da próxima vez, disse Lewis Hamilton. A prova nas ruas do Principado será realizada em 29 de maio. Lá, Hamilton tem 3 vitórias, em 2008, 2016 e 2019. A medida que coíbe o uso de joias e também regulariza as roupas íntimas utilizadas pelos pilotos, que devem ser anti-chamas, foi instituída pelo novo diretor de provas da Fórmula 1, Niels Witt, eu acho que é essa a pronúncia, desde o GP da Austrália. O artigo 5 das notas da prova australiana informava que o uso de joias na forma de piercings ou correntes de metal no pescoço é proibido durante a competição e, portanto, deve ser verificado antes da largada. Segundo Witt, joias feitas de metal podem aumentar a transmissão de calor, que no caso de um incêndio aumenta o risco de queimaduras. De acordo com o ex-diretor de provas da DTM, os acessórios ainda prejudicam procedimentos clínicos ou exames em situações de emergência. João Hudson, treta à vista, mas o Hamilton não quer ceder, não. Treta à vista, mas o Hamilton quer peitar a FIA a todo custo, né? Quer bater de frente, quer peitar a entidade máxima dos esportes a motor
E meio que é uma reclamação dele até justa ou injusta. Eu acho que isso parte muito do pensamento de cada um, mas pelo menos para mim acho que é injusta, porque essa decisão de barrar piercing, corrente, etc., é mais por motivos de segurança mesmo, por ser um material que atrapalha esses exames de emergência que você falou, que se pintar um incêndio é um material que poderia dificultar muito se por um acaso pintasse um incêndio, e aí por causa desse piercing pode, sei lá, surgir uma queimadura, por exemplo, independente do grau. Mas reclamação justa da FIA, e o Hamilton parece que quer levar até onde der, levar até as últimas. Nem que para isso ele tenha que entrar com liminar judicial, o que for, mas ele vai querer peitar a FIA a todo custo. Olha, Hudson, a minha opinião sobre o Hamilton é o seguinte: eu acho que ele tá se achando demais nessa questão. Ok, que tem algumas causas que ele coloca lá que são justíssimas, e eu concordo. Que ele desafia a FIA, que promova causas sociais, enfim, isso eu sou super de acordo, todo lado dele, mas essa aí das joias, pra mim, é muito inútil, cara. É muito inútil. Eu vou explicar por quê. Primeiro, é uma regra de segurança. Não tem por que um piloto do nível do Lewis Hamilton chegar a se posicionar, porque eu quero usar 200 joias durante a corrida, porque eu quero, e é isso. Por favor, né, gente? Por favor. Pra mim já é algo desnecessário e até um pouco arrogante do Hamilton. Eu acho que ele deveria baixar a bolinha e botar a sua voz, que é uma voz muito importante, para coisas que realmente importam, como ele já vinha fazendo. Eu acho que aí já vai desgastar ainda mais a situação dele, porque ele já está numa situação esportiva, podemos dizer assim, de forma esportiva, não muito boa, porque ele já não está ganhando tanto. Aí já vem essa polêmica boba de joias e que não acrescenta em nada, não muda em nada. Para mim, o Hamilton já está passando dos limites aí. Eu acho que o posicionamento dele é importante, sim, em causas realmente importantes, sim, mas a gente não pode também aproveitar isso para difundir coisas inúteis como essa das joias. Eu acho que essa situação das joias tem que ser acatada, porque é algo para a segurança dos pilotos. Não é porque eu não quero que você use joias. Não. É segurança. Até mesmo se rolar um acidente, dificulta muito, e isso é correto. Mas, sei lá, é algo desnecessário, é uma briga completamente desnecessária que só vai desgastar e até mesmo servir de chacota ao próprio Lewis Hamilton, né? Apesar de ter pilotos que apoiam essa situação, esse posicionamento, mas para mim é muito inútil, Hudson. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Não tenho nem o que dizer. É uma briga que é para mim inútil, né? Pode até discordar de mim, inclusive, mas essa situação, esse caso aí é inútil brigar, né? Enfim. Hudson, estamos encerrando o nosso programa. Dê suas considerações finais e suas redes sociais. Passou rápido hoje, hein? Valeu, Rui, valeu toda a equipe da Esporte Total, valeu Alex Fernandes, que hoje esteve nos botões mágicos da Esporte Total. Eu volto aqui ao microfone da Esporte Total quinta-feira, amanhã mesmo, quinta mais conhecido
como amanhã, 7h30 da noite, Copa do Brasil. Cruzeiro e Remo. 7h30 da noite, estarei nessa com o Renan Pestana na narração e você, Rui, nos comentários. Valeu! Valeu, meu caro João Hudson. E eu também vejo você amanhã, antes das 6 horas, no Boletim Total. E logo depois, em Cruzeiro e Remo, com o Renan Pessana, com o Hudson e Companhia Limitada. Só passar aqui os créditos, participaram do nosso programa João Hudson, direção de transmissão e sonoplastia Alex Fernandes. A apresentação é de minha pessoa. Rui Guilherme Filho. Direção-geral da Rádio Esporte Total, Aldo Luiz, Renan Pessana e Ricardo Freud. Gente, foi um programa gravado, não foi aquele ao vivo que a gente gosta de fazer, mas o compromisso com a emoção, com as transmissões da ET, fala mais alto. Então, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus, uma santa noite a todo mundo e a gente volta a se ver, desde que não inventem prorrogação, às 6 da tarde, com o Boletim Total. Valeu, gente. Tchau, tchau. Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Boletim Total. O principal giro esportivo para você ficar bem informado do melhor do esporte em geral. Boletim Total.